Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Borges de Moraes, gestor de adultos dos escoteiros do Brasil, região do Amazonas, juntamente com meu amigo Roberto Chagas, especialista em recursos humanos. Vamos trabalhar esta UD de gestão de conflitos. Olha, vimos aí essa figura, né? Uma figura de uma metáfora muito utilizada, né? Que é engolindo sapo, né? Ser gestor, ser dirigente, muitas vezes é engolir sapo, né? Ou seja, nós temos que ter a paciência e a serenidade para gerir conflitos. E o que é um conflito, né? Vamos para a definição. O conflito é um atrito humano derivado de um choque de poder, valores, sentimentos ou opiniões. Ele pode ser negativo ou positivo. Se o conflito for negativo, ele tende a ser destrutivo, conforme a definição que está na tela, né? E se o conflito for positivo, ele pode vir a ser um elemento a ser construtivo para a organização. Aqui vemos a primeira regra e uma regra de ouro na gestão de conflitos, que é, uma vez instalado um conflito, não gerar outro conflito, né? Significa o que nós dizemos aí na metáfora, não jogar gasolina na fogueira. Exemplos de causas de conflitos na UEL, né? Um primeiro exemplo que gera conflito, né, é o equívoco no processo de captação de adultos, ou seja, captar pessoas problemáticas ou inadequadas, né, com perfil inadequado ao grupo ou à organização. Temos que estar atento nesse recrutamento. Outro elemento são as falsas expectativas, né, a ausência de clareza quanto às funções. Não podemos gerar expectativas nos voluntários e depois não cumprir com essas expectativas. Temos que deixar claro o que as pessoas devem fazer. A desorganização é outra causa potencial de conflito, né? Precisamos ter regras claras, hierarquia, não se trata de autoritarismo, né? Mas de respeito. E a norma, estando clara, certamente evita conflito, as pessoas sabem desde onde acomodar, onde guardar as coisas, até como se portar, né? O planejamento, né, a falta de planejamento, ela gera conflito, porque deixa o ambiente inseguro, sem norte, né? Nós temos que ter o planejamento justamente para que os voluntários tenham um norte, saibam o que fazer, ok? Falta de flexibilidade, isso gera conflito. Por quê? Porque o voluntário deve ser flexível. Ele não pode se apegar a um cargo ou função. Ele não pode ser dono de um cargo ou função. Muitas vezes ele deve ser demandado a fazer outra coisa e deve aceitar isso. Temos que deixar claro para ele, né, que isso é uma questão inerente ao voluntariado. Outro elemento importante, tratamento, né? Temos que tratar as pessoas de forma semelhante, idêntica, né? Não podemos ter dois pesos e duas medidas, temos que ser igualitários. Privilégios geram certamente conflitos. As pessoas se sentem injustiçadas. Outro elemento, né? A resistência a mudanças. Isso é natural do ser humano. O ser humano é naturalmente conservador, tende a ficar na zona de conforto. Então, quando formos introduzir mudanças, temos que explicar isso com muita clareza, para que as pessoas entendam a razão das mudanças, e aí, então, com essa aceitação, não teremos risco de termos conflito. A dinâmica dos conflitos, né, as reações possíveis. A primeira reação é a negação e fuga, né? A pessoa reage dessa forma, como mostra a imagem, ela pode até falar uma coisa, mas o sentimento dela internamente é outra, fala que está tudo bem, mas não está. E esse conflito fica latente ali, e uma hora certamente vai explodir. Outra reação, né, é a rendição. A pessoa fala, olha, você está certo, ok, mas ela acaba deixando o grupo, né, deixando a UEL, se afastando, e claro, né, isso é ruim. Então nós temos que evitar também o conflito e saber lidar com esse tipo de reação, conversar com a pessoa sobre isso. Outra reação, né, que a gente já sabe, é a mais evidente, é o confronto, é a disputa aberta, né,
o conflito escancarado, né? Isso de diversas formas, seja pessoalmente, por rede social, etc. Conhecer o perfil das pessoas envolvidas é muito importante, vejam vocês, né? Tem dois elementos aqui, a autoestima e a cooperatividade, e o resultado da combinação, né? Uma baixa autoestima, baixa cooperatividade evita o conflito. Baixa autoestima e alta cooperatividade cede. Alta autoestima e baixa cooperatividade impõe. E alta autoestima e alta cooperatividade negocia, que é o ideal, né? É o perfil mais interessante. Resolvendo conflitos, né? Uso equilibrado de 3 aspectos que se interrelacionam: habilidade, conhecimento e atitude, né? Dentre as atitudes possíveis e necessárias, a escuta ativa, a serenidade, sensibilidade, tato, isenção, firmeza. Dentre as habilidades, liderança, comunicação, percepção, perspicácia, persuasão, negociação. E dentre o conhecimento, é conhecer o problema, né? Conhecer as opções possíveis, as pessoas, e ter legitimidade que deriva do seu cargo na organização também. O ciclo de vida do adulto, todos já viram nos manuais, é muito importante. Por quê? Porque nós temos aí a possibilidade de formar as pessoas e colocá-las nos lugares em que elas podem ser mais úteis e eficientes, né? Uma pessoa mal alocada pode ter uma performance ruim. O momento de dizer não, né? A missão maior do dirigente é zelar pelo grupo, e isso implica, às vezes, em dizer não. Então, aqui tem algumas dicas aí para como fazer isso, né? A primeira delas é ganhar tempo, talvez não falar na hora, né? Esperar um tempo. Listar as consequências, invocar as regras vigentes que valem para todos, demonstrar outras prioridades no momento, né? Não falar em culpa de ninguém, mas de responsabilidade, elogiar, agradecer, fazer outra proposta, não mentir ou tentar enrolar jamais, senão vai piorar. E uma hora vai ter que encerrar o assunto, né? Colocar um ponto final no assunto. Enfim, é uma das funções nossas, né? E é isso, pessoal. Resolver conflitos é uma das maiores responsabilidades dos gestores, seja perante os associados, perante a organização como um todo e perante a sociedade, né? Jamais deixar que isso comprometa a nossa organização. Muito obrigado, conte conosco, estamos à disposição aí para sanar as eventuais dúvidas. Sempre alerta!